sobre a técnica de amplificação exotérmica mediada por loop, e é uma técnica que nosso grupo de pesquisa já vem trabalhando desde 2014. Bem, quando a gente fala da LEMP, a gente está falando de uma técnica molecular. E uma coisa que a gente tem que ter ciência é, se é uma técnica molecular, como que ela ocorre? Por exemplo, se eu vou detectar o material genético, DNA e o RNA, ali naquela minha análise, como que eu vou saber que ele é proveniente do meu organismo e como que eu vou saber que ele é proveniente do patógeno? Então, as técnicas moleculares permitem nós identificarmos isso através do quê? Através da atuação de primers específicos. E como que é a atuação desses primers? Bom, os primers é um pedacinho do material genético de determinado patógeno, de determinado indivíduo. Então, a gente tem ali no material genético, nós temos todas as informações que determinam a característica do indivíduo, de um patógeno, e nesse material genético eu posso selecionar uma região conservada, promover a síntese de primers específicos e a partir daí eu posso distinguir se aquele material genético extraído durante uma análise ele é proveniente do organismo ou proveniente do patógeno. Mas quando a gente fala de LEMP, a gente tem que ter ciência de que, diferentemente da PCR, você não seleciona um fragmento específico com um primer no sentido reverso, no sentido direto. Não. O que a gente vai ter? A gente vai ter 6 regiões específicas para atuações dos primers. Essas regiões são intituladas F3C, F2C, F1C, B1, B2 e B3. Então, essas são as regiões do alvo. Existe um software específico para você fazer o desenho desses primers. E como que é a atuação desses primers? Nós temos a atuação de primers externos e internos. Por quê? Por que eu preciso de primers externos e externos? Porque a gente está falando de uma técnica de deslocamento de fita. E, inicialmente, o deslocamento da fita vai ser proporcionado pelos primers externos F3, que reconhece essa região F3C, e o primer externo também intitulado B3, que reconhece essa região B3C. Mas nós temos a atuação dos primers internos, que é o primer FIP, que reconhece a região F2C, e o primer interno BIP, que reconhece a região B2C. Mas se é uma técnica isotérmica, como que vai acontecer? Como que eu vou ter ali a obtenção das cópias de DNA? Essas cópias vão ser obtidas através de 2 etapas, intituladas etapa não cíclica e etapa cíclica. Essas etapas ocorrem isotermicamente e elas têm uma leve diferença. Ambas as etapas têm como finalidade o deslocamento da fita, só que na etapa não cíclica, os primers externos vão proporcionar o deslocamento da fita e na etapa cíclica, os loops vão proporcionar o deslocamento da fita. Aqui eu tenho uma representação dessas 6 regiões em que os primers externos reconhecem suas regiões específicas, F3, F3C, e os primers internos suas regiões complementares específicas. Vou mostrar primeiramente o vídeo para ficar mais didático e mais fácil de visualizar. Então, inicialmente, se você observar aqui nessa imagem, o primer FIP, ele tem a região alvo dele, que é a região F2C, o Czinha de complementariedade. Então, essa região F2 é complementar a essa F2C, eles hibridizam e, ao hibridizarem, aciona a enzima para a síntese da fita. Só que se você observar, ele tem uma região complementar aqui também, a região F1C, que será complementar à região F1. E essa complementariedade que gera a formação do loop. Então, eu vou estar mostrando aqui.
O primer interno FIP, inicialmente, ele reconhece a sua região complementar, a região F2C, e aciona a enzima para a síntese da fita. Ao finalizar essa etapa de síntese de fita, o primer externo F3 reconhece a sua região complementar F3C e aciona a enzima para a síntese da fita. À medida que essa síntese ocorre, a fita anteriormente sintetizada pelo primer FIP, ela é deslocada. Então, já iniciou aí o deslocamento da fita. Lembrando que nessa etapa, a fita não é desnaturada, a fita é deslocada. E ela é deslocada pela atuação desses primers internos e externos na etapa não cíclica. Então, aqui, o primer externo veio, reconheceu sua região complementar, acionou a enzima para a síntese da fita de DNA, e essa fita, então, é estendida. Agora, nessa fita, que foi liberada, deslocada pelo primer externo F3, o primer BIP é desenhado para reconhecer essa região complementar, a região B2C. E lembrando que esse primer BIP já tem uma regiãozinha complementar, que vai ser complementar à região B1 e vai gerar um loop, porque o objetivo da etapa não cíclica é gerar um loop em ambas as extremidades. Então, o primer interno vem, reconheceu sua região alvo, hibridizou, acionou a enzima para a síntese da fita, como é uma técnica de deslocamento de DNA, o primer B3 vem, reconhece sua região complementar, aciona a enzima para a síntese da fita e libera a fita anteriormente sintetizada pelo primer BIP. Agora sim, nós temos o loop em ambas as extremidades. E ao ter o loop em ambas as extremidades, nós temos a estrutura de partida para a etapa cíclica. Então, etapa não cíclica, vale ressaltar isso, etapa não cíclica. Como que a fita é deslocada? Através da atuação de primers externos F3 e o primer B3, onde ao reconhecer suas regiões complementares, aciona a enzima e libera a fita. E agora, se você observar aqui, não tem região em que o primer externo e tanto o primer externo F3 quanto o primer externo B3 não tem mais região para eles serem complementar. Por quê? A complementariedade do primer F3 era a região F3C e a gente não tem ele aqui. A complementariedade do primer B3 era a região B3C. E nós não temos essa região B36 aqui. Então, como que a nossa fita vai ser deslocada? Justamente com os loops formados. O intuito aqui agora é que os loops mesmo promovam a liberação dessas fitas. Eu vou trazer o vídeo aqui um pouco mais para frente. Então, ó, igual anteriormente, qual que é a região complementar agora? Quem vai atuar? Os primers internos, porque tem as regiões que eles vão atuar. O primer interno FIP reconhece sua região complementar F2C, hibridiza, aciona a enzima para a síntese da fita. Ao realizar essa síntese da fita, na outra extremidade nós temos a formação de um loop. E é justamente esse loop que vai proporcionar o deslocamento da fita anteriormente sintetizada pelo primer FIP. Então, agora a gente tem aqui ó, uma estrutura inversamente alternada do meu alvo, essa cópia. Só que tanto nessa estrutura quanto na outra fita liberada, eu tenho quem? As regiões de atuação dos primers internos, o primer BIP. Então, o BIP vai se anelar tanto aqui na região complementar, que ele tem ali a disponibilidade de hibridizar, complementarizar e apresentar essa complementariedade, acionar a enzima para a síntese da fita. E à medida que esse primer vai
obtendo suas regiões complementares e os loops vão liberando as fitas anteriormente sintetizadas pelos primers internos, você tem aí uma quantidade elevada de cópias ao final da reação. É possível observar que esses tamanhos são diferentes, porque eu posso ter diversos tamanhos de amplicons, uma vez que os primers reconhecem suas regiões em um local específico, e os loops vão deslocando, e os primers vão hibridizando e gerando aí diferentes cópias de DNA. Então, aqui é só uma representação dessa esquemática mesmo, dessa etapa etapa cíclica. Aqui é etapa não cíclica. Objetivo: formar os loops em ambas extremidades. Formou os loops em ambas extremidades, inicia-se a etapa cíclica. Então, aqui, essa estrutura de partida aqui lá da etapa não cíclica. Igual o videozinho nos explicou. Aqui a gente tem a região em que o primer FIP apresenta complementariedade, hibridiza, aciona a enzima para síntese do DNA. O primer loop vem e desloca essa fita, e nós podemos ver essa fita aqui, ó, 7A. E nós temos essa estrutura aqui, essa cópia inversamente alternada do alvo. Nessa cópia, o primer BIP pode anelar sua região, hibridizar e promover a síntese da fita e o loop ir deslocando. E também nessa fitinha liberada, o primer BIP, ó, inicialmente o FIP veio, anelou, essa fita foi liberada. Nessa fita liberada, quem atua? O primer BIP. O primer BIP vem, hibridiza, aciona a enzima para a síntese da fita. Nesse momento, a gente vai ter o loop nas extremidades e esse loop vai liberar essa fita. Então, eu vou ter uma estrutura aqui, uma cópia inversamente alternada e uma fita liberada. Nessa fita liberada pelo primer BIP, eu posso ter agora o reconhecimento do primer BIP. Ele vem, anela, hibridiza, promove ali a síntese da fita. E esse loop, que é como se fosse um autoprimer, né? Porque ele é uma região complementar, e essa complementariedade é o suficiente para acionar a enzima para extensão ali daquela fita e deslocamento das fitas anteriormente sintetizadas. Então, aqui o objetivo é só mostrar é bem simples, né? Essa atuação dos primers internos, lembrando que nessa etapa cíclica, somente os primers internos atuam. Então, as fitas são deslocadas pelos loops, e por isso que quando a gente faz uma separação eletroforética, a gente percebe que essas cópias de DNA, elas têm diferentes tamanhos. Aqui, se você observar, você tem diversas bandas devido mesmo à formação desses diferentes tamanhos desses fragmentos, dessas cópias inversalmente alternadas aí do alvo. Então é isso, eu espero ter contribuído, espero que vocês tenham entendido essa técnica de amplificação.